Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para compartilhar com você a aula de número 9 do nosso curso de consolidação, que diz assim: eu sou abençoado. Amém? Feche os seus olhos nesse momento, vamos orar, vamos pedir a Deus sabedoria à luz da palavra, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar como igreja do Senhor, declarando que a sua bondade, a sua misericórdia é eterna, que toda a vontade do Senhor para conosco, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu sou amado do Senhor, eu sou abençoado pelo Senhor e eu creio que tudo aquilo que é da vontade do Senhor vai se cumprir na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu creio que o Senhor está abrindo os nossos olhos, o nosso coração, para entender a mensagem da graça, o evangelho da salvação, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Diz assim: eu sou abençoado. Uma pergunta que as pessoas frequentemente fazem é se ainda estão sob maldição nesse tempo de graça. Obviamente, nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Mas será que um crente ainda pode sofrer com maldições? Em Gálatas 1, Paulo diz claramente: qualquer um, inclusive ele mesmo, se vier a perverter o evangelho, sofrerá maldição. Anátema, que quer dizer, no original, amaldiçoado. No contexto de Gálatas, como as pessoas estavam pervertendo o evangelho, introduzindo a lei, com o fim de se tornarem santos. Lá em Gálatas 1, do verso 6 ao verso 8, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. É uma afirmação que o apóstolo Paulo faz para abrir os nossos olhos. O que é perverter o evangelho da graça? É misturar o evangelho da graça, o evangelho de Jesus, com o evangelho da lei. Isso vai gerar em nós condenação, maldição. Essa maldição que está lá é para pregadores, mas no momento em que você começa a compartilhar com outros um evangelho pervertido, você se coloca debaixo de maldição, mesmo que seja apenas conversando. Paulo diz que a bênção é guardada exclusivamente para aqueles que possuem a mesma fé de Abraão. Quando Abraão creu em Deus, ele foi justificado. Isso foi exclusivamente pela fé, sem nenhuma obra da lei. Foi por causa da fé que Abraão foi justificado. Gálatas 3, verso 8 e 9, diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Amém? De modo que da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé é que são abençoados. Mas o que é da fé? É crer que a justificação vem pela fé. Quando cremos que somos justificados pela fé, nós somos abençoados como foi Abraão. Assim, a vontade de Deus é que sejamos abençoados. No entanto, se deliberadamente resolvermos ainda viver segundo o padrão da lei, então a maldição vem sobre nós. Não é que Deus nos amaldiçoa, mas se decidimos viver pela lei, devemos cumprir todos os mandamentos. Caso contrário, a maldição virá. Tiago diz que aquele que quebrar um único mandamento da lei é culpado de todos eles. Está em Tiago 2, verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Aí o apóstolo Paulo também nos fala no livro de Gálatas 3, verso 10.
Assim, os que são da fé são abençoados, mas os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Se você vive pelo amor imerecido, você é abençoado. Mas se decide viver pelas obras da lei, pelo favor merecido, justiça própria, você mesmo se coloca debaixo de maldição. No momento em que você tenta viver a santificação ou obter justiça baseado nas obras da lei, você se coloca debaixo da maldição. A ordem de Deus é muito clara. Se queremos viver pela lei, devemos cumprir todos os mandamentos da lei. Caso contrário, caímos em maldição. Para aqueles que decidem viver pela lei, a única maneira de se livrar da maldição é cumprindo todos os mandamentos. O problema é que ninguém jamais conseguiu cumprir a lei. Todos os milagres do Senhor Jesus foram feitos exclusivamente pela fé. Em nenhum momento, o Senhor exigiu das pessoas um bom comportamento antes de fazer o milagre. As pessoas certamente tinham problemas conjugais, ressentimentos, intrigas, mas o Senhor nunca disse que primeiro deveriam cumprir os mandamentos antes de serem curadas. O Senhor também jamais enviou doença sobre alguém como forma de discipliná-lo. Ele nunca impôs as mãos para dar lepra, só para curar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Em nenhum momento o Senhor faz os milagres com base no merecimento das pessoas, mas sempre com base na fé. Todas as pessoas que vieram a Jesus foram curadas. Todos que buscaram, foram curadas. Será que todas elas cumpriam a lei perfeitamente? Claro que não. Elas somente recebiam pela fé. Em Mateus 9, temos o relato da cura de 2 cegos. A única condição do Senhor foi a fé. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. Mateus 9, verso 27 e 29. O Senhor lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Então eles não os exortou, dizendo: o que vocês têm olhado? A graça depende da fé, mas a lei é a confiança nas próprias obras, nos méritos. As pessoas que foram curadas pelo Senhor não eram perfeitas, certamente tinham pecados. Elas não receberam um milagre com base em quão santas elas são. É claro que a santidade glorifica o Senhor, mas não é a razão para a bênção. Na verdade, a bênção é que produz santidade, pois é bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Está em Romanos, capítulo 2, verso 4. Fico triste quando vejo crente colocando ferradura atrás da porta, ou trazendo para casa plantas como aquelas chamadas "comigo ninguém pode". Vivem assustados, com medo de maldições, mal-olhado, pragas de todo tipo que possam vir sobre eles. Aqueles que vivem quebrando maldições passadas, mas parece que a maldição nunca vos deixa. Não vivem com a expectativa da bênção, mas com o temor do juízo. Certamente não é essa a vida que o Senhor tem para nós. Eu gostaria de mostrar 3 aspectos da maldição que foram completamente eliminados por Cristo na cruz. A maldição foi totalmente removida, para que hoje você possa desfrutar da bênção completa por meio da obra consumada de Cristo na cruz. Amém? A maldição transformada em bênção. Quando o povo de Israel peregrinava no deserto, eles tiveram de passar pela terra de Moabe. Balaque, o rei de Moabe, estava com muito medo de Israel. Ele então contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Primeira coisa que precisamos dizer a respeito de Balaão é que ele era um profeta profissional, ou seja, ele profetizava por dinheiro. Certamente, também ele não tinha um coração para Deus, pois Pedro diz que ele amou o prêmio da injustiça. Está em 2 Pedro 2, verso 15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, segundo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Primeiro Deus proibiu de aceitar a proposta de Balaque, mas depois o Senhor permitiu que ele fosse. Porém, só poderia falar palavras que Deus colocasse na sua boca.
Balaão então se coloca no cume do monte, pronto para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus colocou palavras de bênção na boca dele. Números 23, verso 7 fala assim: como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Apesar de todos os erros de Israel no deserto, eles ainda eram povo de Deus, e Deus não permitiu que Balaão o amaldiçoasse. Como Balaão não conseguiu amaldiçoar, Balaque o levou a outro monte, chamado Pisga, para que ele pudesse ter visão de Israel por outro ângulo. Mas mesmo assim, somente foram proferidas palavras de bênção. Números 23, verso 19 ao 21. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. As afirmações feitas por Balaão são maravilhosas. Primeiro, ele diz que Deus já abençoou Israel. Diga assim: eu sou abençoado, junto com Abraão. Deus já me abençoou e ele não pode revogar. Uma vez que Deus diz que somos abençoados e justificados em Cristo, isso não pode mais ser revogado. Amém? Aleluia! Alguns acreditam que suas muitas quedas e pecados pode fazer Deus mudar a sua aliança. Mas isso é mentira do diabo, é mentira do maligno. O Pai pode discipliná-lo, mas jamais mudará a aliança feita na cruz. Hebreus 6, verso 13 ao verso 20. Depois, no verso 20, Balaão diz: ninguém pode revogar a bênção que Deus liberou. A bênção de Deus sobre a sua vida não pode mais ser revogada. O Senhor, Ele decidiu nos abençoar. Por isso, toda língua que se levanta contra nós em juízo, nós a condenaremos. Já somos abençoados e isso não pode ser revogado. Isaías 54, 17 diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e é seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra bênção no Novo Testamento é eulogia. De onde vem a palavra elogio? Significa falar bem, positivamente, levantando e nunca abatendo o outro. Fale bem a respeito de si mesmo, do seu corpo, do seu trabalho, pois fazendo assim, você libera a bênção. Pelo contrário, a palavra usada no Novo Testamento para maldição é catara, que significa falar negativamente a respeito de algo. Nós podemos amaldiçoar algo ou alguém sem usar a palavra maldição. O Senhor amaldiçoou a figueira, e ele não disse: figueira, eu te amaldiçoo. Ele apenas disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. No outro dia, a figueira secou completamente. Por fim, no verso 21, diz que o Senhor não viu iniquidade em Israel. Esta é uma afirmação realmente espantosa. Esta é a bênção de Deus sobre nós, pois ele disse: das suas iniquidades jamais me lembrarei. Deus não diz que não há pecado em nós, mas ele diz: das minhas iniquidades, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Glória a Deus. Sabe, irmãos, em Números 24, verso 2, Balaão tenta pela terceira vez amaldiçoar Israel. A Escritura diz que novamente ele subiu o monte e viu Israel acampado segundo as suas tribos. Quando viu o acampamento, o Espírito veio sobre ele. Números 24, 2 fala assim: levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. No acampamento de Israel no deserto, as 12 tribos, em grupos de 3, eram colocadas ao redor do tabernáculo. Como a tribo de Judá era muito maior do que as outras, o lado em que Judá ficava era mais comprido, dando assim a imagem da cruz. Glória a Deus, irmãos. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o Senhor, nada pode nos tirar da bênção. Quando olhamos para o Senhor, nós somos abençoados. Quando olhamos para o Senhor, não há maldição sobre nós. Deus Pai não pode ver o nosso pecado, porque quando vemos a cruz de um lugar elevado, o Espírito vem sobre nós. Aleluia! Glória a Deus!
A maldição hereditária. Segundo aspecto da maldição é aquilo que é chamado de maldição hereditária. Eu creio que existe mesmo uma maldição hereditária na vida daqueles que não estão em Cristo. Mas, para aqueles que estão em Cristo, não há mais nenhum tipo de maldição. Em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Essas coisas antigas que passaram incluem as maldições hereditárias. Mas muitos crentes creem que ainda estão debaixo de maldição. Por isso, vivem sob uma constante expectativa de castigo e de tribulação. Porque nunca sabem quando o pecado dos seus avós e pais vão alcançá-los. Eles sempre estão aguardando a colheita de pecados que os outros e eles mesmos cometeram no passado. Naqueles dias, já não dirão: os pais comeram uva verdes, e os dentes dos filhos é que embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade, de modo todo que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Está em Jeremias, capítulo 31, verso 29 ao verso 30. Este era um ditado popular entre os judeus nos dias de Jeremias. Os pais comem uva verdes, e os filhos é que têm os dentes embotados. Na verdade, está baseado em algo que Deus disse lá no Sinai: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos até a terceira e quarta geração. Está no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 7. Essa era a condição da velha aliança. Mas louvamos a Deus porque agora estamos sob nova aliança. No entanto, alguns crentes ainda estão se baseando na velha aliança e por isso sofrem perda espiritual. Hoje, nossos pecados e os pecados dos nossos pais e os pecados dos pais dos nossos pais foram todos cravados na cruz e por isso não sofremos mais nenhuma maldição. Aleluia! A principal cláusula da nova aliança é que Deus não lembra mais de nossos pecados. Isso significa que Deus não nos trará mais com base em nossos pecados. Ele não nos trata com base nos nossos pecados. Ele nos trata consoante a perfeição de Cristo e a sua obra na cruz. Hebreus 8, verso 12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia! O terceiro aspecto é a maldição da lei. Escolher viver pela graça ou escolher viver pela lei vai determinar se você vai viver debaixo da bênção ou se você vai viver debaixo da maldição. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu todas as bênçãos. Em Deuteronômio 28, temos listas de bênção e listas de maldição. São 14 versículos para a bênção, mas são 54 versículos para a maldição. Lá em Deuteronômio 28, diz assim, verso 3: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Isso significa que a bênção não está relacionada ao lugar que você está. Não é relacionada onde estamos. Né? Bendito o fruto do seu ventre. Está no verso 4. Lá no verso 7, diz assim: o Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os seus inimigos e todos que levantarem contra ti. É muita bênção. O Senhor determinará que a bênção esteja em tudo o que colocar a mão. Lá no verso 12, o Senhor te abrirá o bom tesouro. O céu emprestará a muita gente, porém não tomarás emprestado. Ser abençoado é emprestar, tomar emprestado é maldição. Fazer dívida não é pecado, caso contrário, emprestar também seria. Pois nesse caso, quem empresta estaria induzindo o outro ao pecado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Isso tudo é bênção, que estão lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Mas as maldições incluem áreas como saúde, como a sua família, como provisão e como a paz. Olha só, verso 22. O Senhor te ferirá com a tísiga, e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento, e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. A tísiga é a tuberculose. Cristo nos resgatou de todas as maldições da enfermidade. Olha o verso 27.
Tá? O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, que não possas curar-te. Essa é a descrição de doenças crônicas, tá? Que duram uma vida inteira. Mas Cristo nos resgatou dessas maldições. Não estamos debaixo de nenhuma dessas maldições da lei, mas aqueles que escolherem viver pelas obras da lei ainda estão sujeitos a ela. A respeito dos filhos, disse que eles serão levados cativos. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Ser levado cativo é estar preso por drogas, pelo álcool e coisas afins. Tudo isso é maldição. Mas nós fomos libertos delas, amém? Glória a Deus. A respeito da provisão, também há maldição sobre a lei. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestará a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Nós, porém, fomos redimidos da pobreza, da miséria. A graça do Senhor Jesus Cristo é que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. 2 Coríntios 8:9, o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca jamais o verás, sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Ela é a suprema humilhação, esta aí. Além de serem vendidos como escravos, não haveria ninguém interessado em comprá-los. A última palavra de maldição é que ninguém iria comprá-los, mas Cristo veio justamente para te redimir. A palavra resgatar significa comprar. Ninguém interessou em pagar um preço por nós, mas Cristo veio e nos comprou. Aleluia! Ele nos resgatou e nos redimiu da maldição da lei, que está em Gálatas 13:3. A palavra usada em Gálatas 13:3, traduzida como resgatar, é exagorazo. Ela vem de duas palavras gregas, ex, que é agora, e ex, prefixo que designa algo para fora. Agora era o mercado de Atenas. Resgatar não significa comprar significa comprar no mercado. Nos dias de Jesus, a forma como os judeus executavam os criminosos era pelo apedrejamento. O Senhor Jesus poderia ter morrido dessa forma, mas em vez disso ele foi crucificado. 1000 anos antes de existir a crucificação, Moisés diz que aquele que fosse pendurado no madeiro seria amaldiçoado. Está em Deuteronômio 21, no verso 23. E significa que o Senhor não derramou seu sangue apenas para nos perdoar dos pecados, mas também para nos livrar da maldição, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Um grande problema é que os crentes não reconhecem quando a maldição vem. Por isso que dizem que uma doença é uma bênção, enquanto Deuteronômio 28 diz que é maldição. Dizem que a pobreza é bênção, mas Deuteronômio 28 diz que é maldição. Eles dizem que as doenças e a pobreza trazem glória ao nome de Deus. O que não sabem é que a cura traz muito maior glória a Deus. Não precisamos sofrer debaixo de nenhuma maldição. Basta que creiamos na justiça que vem pela fé. Jesus nunca disse: ó gente de felicidade pequena, ó gente de santidade pequena, ó gente de obediência pequena. Mas ele disse: ó homens de pequena fé. É tão somente pela fé que recebemos. Quando cremos, a nossa fé nos é atribuída como justiça diante de Deus. A justiça é pela fé do Filho de Deus. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Diante de tudo isso, vemos que você é irreversivelmente abençoado em Cristo. As maldições e pragas que os outros possam proferir contra você não podem mais atingi-los. E as maldições que vierem sobre os seus antepassados também não podem ter legalidade na sua vida. Aproprie-se dessa verdade e viva cheio de uma santa expectativa da bênção do Pai. Amém, meus irmãos? Eu espero ter te ajudado. Viva com essa expectativa que Deus te ama e que Ele quer o melhor para você, para sua casa, para sua família. Você é abençoado e isso não pode mais ser revogado. Amém, meus irmãos? Deus os abençoe.